Bom dia, eu sou Bruno Amorim, sou acadêmico no curso de Física na UEMA e vou fazer a apresentação da atividade 3 de Física e Meio Ambiente. Esse experimento, vamos utilizar uma garrafa PET, eu vou usar no caso um multímetro ao invés do termômetro, vou usar 2 copos completos, a metade de água e uma tesoura. Com a tesoura eu vou partir a garrafa PET ao meio e usar essa parte de baixo como uma estufa. E vamos pôr os 2 copos de água, um do jeito que ele está aqui, aberto, e o outro com a tampa, o fundo da garrafa cobrindo o outro copo, que vai funcionar como uma estufa. E vamos pôr exposto ao sol durante 1 hora. Como vocês podem ver, que foi explicado, este vai ficar descoberto e este vai ficar com o fundo da garrafa PET. Como vocês podem ver, foi passado 1 hora após colocar a exposição ao sol. Agora vamos medir a temperatura de cada recipiente, cada copo de água. O primeiro copo descoberto, ele vai marcar, está marcando 37 graus, o copo que não está coberto com o fundo da garrafa. E vamos agora medir o copo que está coberto com a parte inferior da garrafa. Como podemos ver, ele está marcando 44 graus, ou seja, ele teve um aumento da temperatura por conta do fundo da garrafa PET que foi usado para fazer o efeito estufa. Ou seja, esta é a função ocasionada pelo efeito estufa na Terra. É como se fosse o fundo da garrafa aplicado aqui na temperatura da água. Como o efeito estufa afeta na sua vida? Você já parou para pensar? O efeito estufa ou efeito de estufa é um processo físico que ocorre quando uma parte da radiação infravermelha é emitida pela superfície terrestre e absorvida por determinados gases presentes na atmosfera, os chamados gases de efeito estufa. Vamos se dizer que ele é do bem. Como é que ele funciona? Ele funciona como um cobertor natural, impedindo que o calor se dissipe. Porém, nem todo gás provoca o efeito estufa. Os principais são o dióxido de carbono e o metano, CO2, CH4. Em uma situação ideal, o CO2 não causa maiores problemas, pois ele é absorvido por processos naturais, como a fotossíntese, e por sua vez não absorve o metano, o que piora o efeito estufa são as próprias ações do homem, que ao aumentarem a emissão de efeito estufa na atmosfera, se desequilibra todo o processo, ainda mais tratando-se de gás carbônico, que é o maior vilão do efeito estufa. Como vocês podem ver no experimento, a gente vê o copo que está sem a parte inferior da garrafa PET, ele dissipa o calor, ele perde o calor. Já na parte que está coberta, ele mantém o calor dentro no fundo da garrafa, ou seja, o calor fica preso. É como se fosse o efeito estufa na Terra, né? Ou seja, a consequência disso, a parte do calor é irradiada de volta para a superfície, não sendo liberada para o espaço. O efeito estufa
dentro de uma determinada faixa é de vital importância, pois sem ele a vida que conhecemos não poderia existir. Serve também para manter o planeta aquecido e assim garantir a manutenção da vida. Muito obrigado. Essa é a parte que a gente explica um pouco, que eu posso explicar um pouco, mostrar um pouco do que é o efeito estufa.